Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, seu podcast de cultura do estado de Minas. E aí, Lucas, tudo bem? Fala, Otávio, beleza? Estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas Lana, repórter de cultura do Jornal Estado de Minas, para falar um pouco de arte e hoje é música. Tá animado, Lucas? Pra caramba, convidado super gente fina, talentoso pra caramba e... Com um pouco de rodagem já na música mineira e brasileira, né? Sim, total. E um nome de peso, né? Muita glória, né? Péricles significa isso no grego antigo. Ah, que legal. Peri, muita, e Cleos, glória. Então, nosso convidado estamos recebendo hoje Péricles Garcia. Seja bem-vindo ao Divirta-se, estou muito feliz de receber. Obrigado, Otávio. Obrigado, Lucas, pelo espaço. Prazer é meu estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? De música, que é essa coisa tão importante, né? É isso. A gente está gravando poucos dias depois da morte do Lô Borges, né? Então a gente aproveitar aqui no Divirta-se, mandar um abraço aí para a família e, por que não, para todos os fãs, né, desse fenômeno que foi o Lô Borges. A gente ficou muito consternado com essa partida, mas a gente faça então uma dedicação que esse Divirta-se de hoje seja em homenagem ao Lô. Bom, temos que seguir em frente. Péricles está lançando um novo álbum, lançou no final de outubro, né? Já está nos Spotify, nas plataformas digitais aí. Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento, né? A gente está aqui, pedi para o meu diretor mostrar aqui com essa arte incrível que o Péricles trouxe aqui. Conta pra gente então um pouco desse lançamento e dessa ideia também que envolve essa arte, por favor, cara. Bacana. Bom, eu resolvi lançar um disco novo depois de... O último que eu lancei foi em 2021, chamado Músicas de Confinamento, que é as músicas que eu fiz no confinamento, né? Como várias pessoas fizeram, né? Vários artistas tiveram essa ideia de lançar um disco com músicas que fizeram naquela época, né? Então, depois disso, eu já tinha lançado 6 discos, aí eu falei, tá bom, né? 6 discos, muita música. Eu comecei a atuar como musicoterapeuta também, então meu tempo foi tomado muito pela musicoterapia, né? E aí eu estava tranquilo quanto a isso. E aí no ano passado comecei a sentir falta de alguma coisa, sabe? Né? Eu cantava, tenho minhas bandas que eu canto, tenho a banda Vinil, da qual eu faço parte, que eu canto com eles, mas assim, não estava compondo, né? E aí, em junho do ano passado, aniversário do Gil, eu comecei a pesquisar mais sobre as letras do Gil para fazer as nossas sessões lá da musicoterapia, para falar um pouquinho do Gil, né? Sim. E aí eu pesquisando as letras, comprei aquele livro Todas as Letras do Gil, e aí eu comecei a ver os jogos de palavras que o Gil fazia, que ele adora fazer isso, né? Talvez a maioria das músicas dele tem esses jogos de palavras. Sim. E aí me veio uma ideia de fazer uma primeira música usando esses jogos de palavras. Eu já fazia isso antes, mas não com essa intencionalidade, né? E aí eu fiz uma música chamada Achados e Perdidos, e a partir daí, em menos de um mês, saíram 8 músicas, né? 6 só minhas, outras 2 parcerias com Paulo Vale. E aí todas elas brincando com as palavras, com esses jogos de palavras, e aí me fez nascer de novo a vontade de gravar um disco. Porque normalmente eu componho para gravar disco. Assim, eu não sou muito compositor de ficar compondo, toda hora compondo. Não, quando eu paro para compor, eu paro para compor. Aí sai aquela quantidade de música, aí eu vejo que aquilo é um álbum que tem ligação, normalmente elas têm alguma ligação com a época do que eu estou vivendo, e foi o que aconteceu com esse disco. E aí eu falei, agora eu vou ter que gravar outro disco. Não tinha essa intenção. E aí eu vi que aquele vazio que eu tinha, inclusive, estava tendo até refluxo, parou. E aí voltou minha esposa, então ela até falou que você não estava com refluxo, minha esposa é médica, né? Ela falou, não, você não estava com refluxo, não. A gente fez negócio. Você estava com música entalada, né? Música entalada. E aí eu uso, inclusive, numa das músicas do disco, falando sobre isso, né? E aí esse disco foi inspirado no Gil, né? Então eu dedico o disco ao Gil, assim. Claro que o Gil tá lá em cima, é aquele mestre, a música que eu fiz pra ele chama Mestre Gil, né? É aquele mestre, eu sou apenas um pequeno discípulo, né? Mas tentando usar dessas artimanhas aí dos jogos de palavras para tentar fazer a minha música. Inclusive na parte musical também,
de tentar misturar estilos, né? Que não era não era um caminho que eu vinha traçando. Eu tinha decidido um estilo meio folk rock, canção, para os últimos discos, né? Muito coisa de violão, de aço, e que nesse disco foi por água abaixo, assim, vamos dizer. Mas é interessante, mas antes de tudo, só dar um nome do disco, Desanuviado, Desanuviado. Chama, né? Que Isso. o pessoal tá vendo só a capa, mas para procurar depois. Cara, foi interessante você falar esse negócio de transitar por diferentes estilos. Eu queria pegar isso desde quando você começou ali na década de 90. Sim, Pois é, esse é o engano. 7º álbum, né? Tem uma história. Exatamente, e já passou por muitas sonoridades diferentes, assim, você aqui antes da gente começar, você falou que tocou Clube da Esquina, uma banda que tocava Clube da Esquina. Sim, Minas Gerais. Tocou Creedence, cover, tocou rock dos anos 70, Soul brasileiro. Não sabia, Soul Music. Então, assim, como é que foi essa formação? Tocou com o Afonsinho também, Sim, né? Então, assim, como é que foi essa formação e como que foi quais esses universos que você foi transitando, assim, até chegar hoje? Bom, eu sou, vamos dizer, 91, eu tinha 15 anos de idade, né? Então, aquele Rock in Rio de 91, né? A MTV, né? Sim. Eu fui criado por isso, né? Então eu sou aquele cara do Rock Brasil. Comecei com o Rock Brasil, assim, gostando do Rock Brasil, final dos anos 80, início dos anos 90. Depois veio Beatles, né? E aí é aquela coisa, assim, aquele negócio que de tirar o fôlego, queria ouvir tudo, gravar fita cassete com todos os discos dos Beatles. Meu professor de violão tinha lá todos os discos. Eu fui lá e fiquei lá um dia inteiro gravando a fita cassete e tal. Então veio Beatles. Logo em seguida, em 95, que foi quando eu comecei, né, que eu estou fazendo 30 anos assim, como músico profissional, né, vieram as outras bandas ali internacionais. Creedence, né, que a primeira banda que eu tive foi um cover de Creedence, e assim as outras. E veio o rock progressivo também. Yes, Genesis, Pink Floyd, entre outros, assim. E a partir do rock progressivo é que me veio o interesse pelo Clube da Esquina. E acho que as primeiras referências brasileiras que eu tive mais acesso foi o Clube da Esquina e Mutantes, né? E muito por causa do rock progressivo, assim, né? O Alberto, um grande amigo meu que tocava comigo no Creedence, me aplicou muita coisa e me aplicou também principalmente o Clube da Esquina, que eu nunca esperaria que eu ia gostar, né? Eu sempre falava MPB, né? Eu ouvia e tal, legal, mas nunca tive interesse. Não vou falar que eu não gostava, não tive interesse em ouvir. E na hora que eu ouvi o Clube da Esquina 1, o Clube da Esquina 2, o Minas, Nossa, eu ouvi aquilo e falei, caramba, isso aqui é feito aqui, né? Assim, literalmente, né? BH. Aí eu enlouqueci, cara. Aí eu pirei assim, comecei a... Fui na esquina lá, da Paraisópolis com Divinópolis, quase para rezar. Assim, visitei os pais do Milton, os pais adotivos em Três Pontas. Quando eu estive lá, visitei, fui na casa do Milton. Aí eu enlouqueci com o Clube da Esquina e montei essa banda. Eu tinha que montar uma banda para tocar Clube da Esquina. Eu tocava Clube da Esquina e tocava... Tinha uma menina que cantava com a gente, a Daniela. Aí a gente cantava Elis também. Aí, coisas da Elis. Então, que gravou o Clube da Esquina também. E ali eu comecei a encaixar músicas minhas. Foi no Linhas Gerais que começou. Então, algumas dessas músicas depois vieram fazer parte do primeiro disco meu, Mar de Montanhas. Mas assim, a coisa mineira me pegou de um jeito. Mas aí eu comecei a falar, o negócio da música brasileira é forte, né? Aí veio Tom Jobim, Gil, Caetano, aí todo mundo entrou nessa barca, né? E a Soul Music também, que é engraçado assim, que a Soul Music entrou um pouco mais tarde pra mim, mas o Stevie Wonder virou das maiores referências que eu tenho, apesar de eu não ter coragem de cantar muita coisa do Stevie Wonder nas bandas, nas coisas assim, não, porque pra mim ele não tem como chegar perto. Mas o que dele que te pegou assim, de Dos referência 70, que você assim, usa, assim, que você acha que bebe da fonte dele? Aquelas coisas dos anos 70, aqueles discos ali, dos anos 70 até o Songs The Key of Life, né? 71 até 76, aqueles discos naquela sequência. Logo depois que ele ficou independente lá na Montal, né? Que ele falou, eu vou produzir meus discos, eu vou gravar tudo, né? E aí aquilo ali me influenciou demais, assim, né? Aí eu tive uma banda chamada Poisé. Essa banda era uma banda de soul, assim, né? De versões de música. E o Zé era um jogo de palavra, igual você tava falando das letras do Gil também, né? Porque era Poisé. No final das contas, eu sempre usei esse jogo de palavras. Só que agora, nessa coisa
desse disco, foi assim, eu pensei em fazer isso, né? Nos outros eu fazia normalmente. Depois eu fui revisitando o meu repertório anterior, sempre teve jogo de palavras, não todas as músicas, mas ela sempre teve ali. Só que agora foi concentrar, não, eu tenho que fazer músicas só com jogos de palavras. Algum jogo de palavras tem que ter ali. Trocadilho, né? Então, eu sou o mestre do trocadilho, eu adoro trocadilho. Então, nesse disco tem o Apocalipso, né? Eu falei, vamos chamar Apocalipso, tem que ser um calipso, né? Aí eu tive que inventar uma mistura ali para ficar uma coisa meio calipso, né? Na coisa. Aí na música eu falo Apocalipse psicodélico final. Então, Apocalipse psicodélico, né? Juntando. Então eu fiquei brincando com essas palavras, com esse jogo de palavras. Tem outro exemplo também que eu acho legal, que tem uns jogos que eu já tinha anteriormente, e aí eu relembrei esses jogos de palavras que eu tinha para fazer essas músicas. Um jogo de palavras que eu tinha era o Seu Jorge Michael Jackson do pandeiro, né? Porque tem o Seu Jorge, sim, Jorge Michael Jackson e Jackson do pandeiro. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma música com isso, né? Então eu inventei um personagem que é um dançarino que dança tudo, né? E aí e a própria música em si, ela mistura vários estilos, né? Tem baião, tem soul, tem rock, tem tudo na mesma música, né? E fui brincando, Morro, Mato e Rio. Morro, Mato e Rio. É engraçado que a gente morrer, de matar e de rir. Uma coisa meio psicopata, né? Então eu falo morro, mato, rio de tanto prazer. Falo, cara, é um psicopata, né? Perco de vez a razão, natureza de enlouquecer. Aí vem o negócio da natureza. Na verdade, a natureza, que eu tô falando do morro, mato, né? Da natureza, assim. Então eu fiquei brincando com esses jogos para chegar nisso, né? Um ouvinte mais desatento talvez não perceba essas brincadeiras, mas é bem profundo, né? Eu queria andar mais para trás ainda. Assim, tá. Como é que você começou? Você começou tocando violão? Você vem de uma família de músicos ou não? Conta um pouquinho dessa primeira mesmo história. Assim, você ouvia discos na casa dos seus pais? Como é que foi a iniciação mesmo na música? Eu acho que a iniciação mesmo foi ouvindo aqueles discos infantis, assim, Arca de Noé, Turma do Balão Mágico. Aquilo eu adorava, eu ouvia muito, né? Eu gostava muito. E minha mãe cantando muita música do Roberto Carlos para mim, né? Depois, hoje em dia, eu descobri de onde eu conheço algumas músicas do Roberto Carlos. Inclusive, sou muito fã do Roberto. Hoje, né, quando adolescente, eu não podia falar uma coisa dessa. Né? Mas... Brega, né? Mas quando eu era do rock, ele vai lá que eu gostava. Hoje não. Né? Mas minha mãe me influenciou, cantava muito, né? Umas músicas do Roberto. E aí, aprendi o violão cedo, com 8 anos. Esse professor que eu falei que eu gravei os Beatles lá, né? Nilson. Aí fiz de 8 aos 12 anos violão clássico. Ai, mas imagina, menino, sei lá, eu não queria saber daquele negócio, né? Apesar de eu era meio muito tímido, muito na minha, né? Meio aqueles caxias, né, da escola, assim, né? Então, muito, muito tímido. E aí, comecei a ouvir algumas coisas em casa também, de rock, que meu pai gostava, mas muito a influência dos colegas, ouvindo aí o rock nacional, Titãs, Paralamas. A gente estava naquela época, né? Se ele com 10, 11 anos, esse pessoal estava lançando o auge. Legião Urbana, eu amava, amo até hoje, assim. As letras do Renato aquelas letras que falam para o jovem, né? Sim. Ele tá narrando a nossa vida ali, né? Então, quando ele falava, se fiquei esperando o meu amor passar, eu ficava esperando o meu amor passar, né? Então, era aquilo ali, ele estava narrando o que estava acontecendo comigo, né? E aí, em 93, eu participei de uma gincana do colégio, eu estudava lá no Marista Dom Silvério, né? Aí teve uma gincana e tinha provas da gincana de música, assim, que você tinha que cantar, né? Imitar o Raul Seixas, cantar uma música Raul Seixas, sei lá, ou fazer uma paródia. E aí foi nessa gincana que eu cantei. A primeira vez eu não sabia que eu cantava. Eu tocava violão, assim, depois voltei, comecei a aprender violão popular, tal, mas ficava cantando lá em casa, baixinho, né? E foi nessa coisa nessa gincana que eu sabia que eu aprendi. Eu falei, eu consigo cantar, né? E eu comecei a ganhar as provas da gincana, cantando. Todas as provas que eu participava, eu ganhava. Aí eu falei, bacana. Aí tinha um festival da canção e 2 meses depois ia ter um festival da canção, eu já compunha. Eu compunha desde os 13, 14 anos. Vou entrar com a música minha, né? É um festival esse que tem até hoje, o Festival Nacional da Canção, Fernando? Não, o festival lá do colégio do mesmo, colégio. do Dom Silvério. Não sei se ainda tem.
Mas tinha... Aí eu participei, entrei, minha música ficou, acho que, quarto lugar, e eu ganhei o prêmio de melhor intérprete nesse festival, em 93. E o pessoal da minha turma falava assim, não acreditava, porque eu era assim, quietinho, né? Lá não falava nada, assim, estudioso e tal, né? Todo mundo falava assim, o Péricles, né? Eu lá no palco, aquela coisa meio Fred Mercury. Mesmo, assim, tinha. ou não? E como que você perdeu essa timidez? Porque, porra, Não você sei. encarar a galera... Assim, se você deixar ele terminar, ele vai contar, velho. Não, eu falo isso assim, o palco me dá uma liberdade que eu não tenho, assim. Mas é boa, a pergunta na é minha boa. vida. É só pra... Mas é engraçado assim, que no palco eu tenho essa liberdade de ser assim, uma pessoa que normalmente eu não sou no dia a dia. Até hoje eu não sou tão tímido igual eu era, né? Sou bem mais... são 30 anos já ali, né? Mas assim, mesmo assim, eu não faço o que eu faço no palco, eu não faço no dia a dia, né? As performances, as coisas que eu faço, deitar no chão e fazer assim. Tá. E uma influência nisso, agora eu lembrei, uma influência dessa coisa do palco foi muito o Fred Mercury, né? Que o Queen também, quando o Fred Mercury morreu em 91, virou uma grande influência para mim. Foi ali que eu conheci o Queen, que foi notícia, né? Tudo do jornal, fantástico. Foi, gostei dessa música, né? Comecei, aí veio o tributo a Fred Mercury, né? Aí eu vi aquilo, pô, que legal, eu comecei a aguentar. E aí ele virou minha referência de palco, né? Bom, mas aí voltando lá, aí no outro ano eu participei do outro festival. Aí entrei com mais 2 músicas, as minhas 2 músicas foram selecionadas, uma ficou em 2º lugar no festival, e eu de novo ganhei o prêmio de melhor intérprete no festival. Falei, tô achando que eu dou pra esse negócio aí. E aí fui, em 95 eu entrei pra faculdade, fazer engenharia elétrica, né? Não me peçam pra arrumar nada aqui. Pois tem um mau contato aqui. Que eu só compus, eu só formei. Como se fosse fácil também, engenharia. Eu fiz na UFMG, formei lá, mas assim, nunca atuei. É legal isso que você está falando, né? E essa pergunta do Lucas que eu brinquei aqui foi muito boa, porque realmente a música, às vezes, ela tem um papel de libertação, né? Da própria personalidade e tal. Você enxerga isso, assim, que sem a música você seria uma outra pessoa e tal? Você consegue imaginar, assim... Você consegue ver o dia que a música mudou sua vida, por exemplo, nesse dia do colégio, e aí dali em diante você decidiu o que ia ser? Como é que foi isso? Olha que engraçado, que eu falei com vocês que o festival foi em 1993, né? Uhum. O Fred Mercury ele morreu em 91. Então, na verdade, eu acho que o ponto de virada ali foi no dia da morte do Fred Mercury. Porque eu já tocava violão, tudo assim, aí eu olhava aquele cara que num palco gigante, com uma multidão, ele parecia que ele era muito maior do que uma pessoa que estava ali, né? Eu falava, cara, como é que esse cara consegue fazer isso, né? Na época não tinha essa quantidade de telão, tinha alguns telões, mas não era telões que hoje que você vê. Né? Às vezes a pessoa via lá de trás o show, o Fred Mercury lá pequenininho, cara, mas ele crescia, né? Sim. Eu falei, cara, eu virei fã dele, não só pela voz, mas por causa disso. E eu acho que isso me levou a, quando entrar no palco, ter como referência o Fred Mercury. Então a primeira vez que eu entrei para cantar, eu falei assim, se eu tenho que cantar aqui, eu não vou cantar aqui time do Chico Buarque, né? Assim, João Gilberto. Não. Eu vou cantar igual o Fred Mercury. Foda-se, não sei como é que... Não, fica à vontade, tranquilo. Fica à vontade. Falei, não vou cantar igual o Fred Mercury. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Mas eu vou ter que me liberar. Fazer, botar o braço pra cima. E foi isso que eu fiz. Como que eu fiz? Não sei, né? Eu simplesmente fiz. E na hora que eu fiz, foi libertador nesse sentido. Eu falar assim, cara, eu posso fazer isso, né? Eu não sou aquele cara que eu achava que todo... Porque isso é uma coisa assim, a gente põe uma personalidade pra gente, uma persona, né? O tímido. Porque todo mundo fala isso, né? E aí você veste aquilo e vai, né, cara? Eu sou assim, ansioso, você é ansioso. Eu sou ansioso, então, né? Agora eu sou ansioso e não tem como mudar. E o tímido era isso, sabe? Eu sou tímido. E na hora que eu vi que não, eu podia ser... Cada olho mais arregalado que o outro na plateia. Tipo assim, quem que é esse cara que tá aí? Que legal. Então, é massa isso, porque
de certa forma, a história de libertação do Freddie Mercury, que é muito parecido com isso, né? Que viveu muitas repressões pela questão da sexualidade e por N outras questões, inspira várias outras pessoas e estamos aqui com a prova viva de que essa história ela se repete. A libertação de um serve como inspiração para a libertação de outro e a formação de um artista, né? Cara, esses caras grandes, né? Esses grandes nomes da música, eu fico imaginando a quantidade de gente que eles inspiraram, né? Pra entrar, assim... Você pega Beatles, né? Todo mundo cita Beatles, né? Sim. Você fica imaginando o que Beatles... Imagina quem viveu a época, né? E quem se tornou músico naquela época dos Beatles, né? Então, como que aquilo bateu para ele, né? Para ele estar ali e fazer a sua própria... se formar como ele, um artista único, mas inspirado por outros, né? Carregando aquela influência de outros, né? E o meu é um pouco isso, é um Freddie Mercury, mas que depois foi misturando com todo mundo, né? Com o Milton Nascimento, com o Tom Jobim, com o Stevie Wonder, com o negócio, e aquilo virou esse feijão tropeiro maravilhoso. Eu até queria falar um pouco disso, assim, quando que essa ideia, essa coisa que era da sua personalidade, virou uma profissão? Quando que você passou a viver de música mesmo? Como eu falei, eu comecei profissionalmente ganhando dinheiro ali com a música em 95, com o Creedence Cover, que era o cover de Creedence. E ao mesmo tempo estava fazendo faculdade de engenharia. E aí foi ali que eu comecei a ver o seguinte, eu era muito caxião na escola, né? O cara ali, todo mundo, né? Passava, aquele negócio passava no terceiro bimestre, né? Para que você está estudando? Você já passou no terceiro bimestre, só tirava acima de 90, né? Que isso? Era só assim, né? Chegou na faculdade, eu era o pior da minha sala. Porque só tinha, assim, tinha um cara da minha sala que é o Hugo Barra. O Hugo Barra, cara, foi um dos diretores, assim, mundiais do Google. Caramba. Depois, assim, é um cara conhecido. Você procurar o Hugo Barra, aí você vai achar. Depois ele foi pra China, que é aquele... IOMI, como é que chama aquele... Ele era tipo um presidente. Hoje ele é diretor do negócio de inteligência artificial do Facebook, uma coisa assim. Então, assim, só tinha esse tipo de cara na minha sala, né? Então eu era o pior, né, cara? Eu falei, cara, eu nunca tive essa sensação, né? Tomando exame espacial, tomando bomba numa matéria. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso. Ou seja, eu falei, aqui não é meu negócio. E ao mesmo tempo, eu comecei a cantar com o Creedence Cover. O primeiro show que eu fiz foi no antigo Multiplace. Ali, lá no Multiplace, tinha 3.000 pessoas, cara. Era uma festa de escola, essas Grêmio Estudantil, né? As Grêmios Estudantis faziam muitas festas. Sim. O primeiro show que eu faço, a Rede Transamérica tava lá na porta, esperando, que tá chegando aqui o Péricles, vocalista do Creedence. Eu falei, caramba, primeiro show. Só em termos de comparação, o Palácio das Artes tem 1.700 lugares. Você tocou para 2 Palácios das Artes no seu primeiro show. Primeiro show. Então, assim... Não, tanto é que eu fui fazer voz e violão, fiz muito tempo de voz e violão em bar. Mas a ordem foi o contrário. Eu fui fazer voz e violão em bar 10 anos depois que eu já tinha começado. Já teve o seu Rock in Rio pessoal ali, depois que foi aprimorando. Mas e aí? Aí você foi ganhando, né? Onde que eu ganhava? Dinheiro era pra tocar, tinha cachê legal, era bacana, assim. Tinha um cara que produzia a banda. E a menina, eu vi o TC aqui, né? O Thiago, falando de negócio de cabeça de a gente jovem, né? Aí o cara produzindo a gente, negócio. Aí eu falando assim... Aí a gente, assim, gostava um monte de coisa, né? Vamos botar um repertório, metade do repertório, vamos fazer, assim, coisas que a gente gosta. Vamos tocar Hotel California, vamos tocar Mutantes, vamos tocar, sei lá, Beatles, Yes, vamos tocar Yes, vamos botar Yes no repertório. Aí o cara falou, vocês estão doidos, vocês têm que colocar Creedence, a banda chama Creedence Cover. Aí a gente, não, beleza, tudo bem. Aí chegava no meio do show, a gente falava assim, gente, agora nós vamos fazer uma homenagem ao rock. E não acabava nunca, cara. A gente fazia umas 7, 8 músicas, assim, não tinha nada a ver. Aí o cara desistiu da gente. Cara, menino, né, é difícil. O TC que ele está se referindo ao episódio que a gente fez com o Thiago Corrêa, do Transmissor, do Diesel, muito que legal. Conta muitas peripécias deles, viajando para tentar ser músico profissional também. Se você não viu, acessa a playlist aqui no Portal AI e veja que vale a pena, muita história divertida. Mas retomando, quer fazer uma aí? Quero. Aproveitando isso que o Otávio te perguntou, né, da profissionalização, uma coisa que me chamou muita atenção foi ali no Dom Silvério, quando você falou que ganhou pelo menos 2 vezes melhor intérprete, né? Isso. Ali você não
igual você falou, você não se preocupava com a voz nem nada. Quando que você descobriu que a voz também era um instrumento? Que aí você começa, tipo, pô, eu tenho que cuidar da minha voz, né? Eu tenho que aquecer. Porque eu imagino que no começo, talvez, isso não tinha preocupação. Pode ser ano passado? Sério, em 30 anos? Legal. No 29º? Ainda tá nessa transformação. Não, porque ano passado que eu comecei a realmente fazer, muito por causa da musicoterapia também. Porque eu intuitivamente, não falando que isso é certo não, viu? Intuitivamente eu achei um lugar para a voz. O Creedence exigia muito a voz, né? Sim. Porque era agudo O e tinha Queen um também drive. que você citou como só coisas que tem um vocal realmente muito marcante. E o Creedence eu ficava tentando imitar a voz do cara, assim, do John Fogerty. E aí eu fazia isso o drive. É perigoso, porque você drive, faz. Exatamente. E fazia agudo, né? É. Então, there's a place up around. Então era agudo e com drive, né? Só que eu achei um lugar na cabeça, sem querer. Assim, achei um lugar que eu conseguia manter lá e tal. Então, assim, eu fui muito relapso assim, com a voz, sabe? A minha sorte é que eu nunca fumei, então bebo muito pouco. Então, essa parte assim, de desgaste por outras coisas assim, eu não tenho. Mas com a musicoterapia, que eu praticamente canto o dia todo, né? Como é que é isso? Você já citou 2 vezes, fala um pouco sobre essa musicoterapia. A musicoterapia veio com uma demanda muito de... a coisa da pandemia, né? Faz a gente repensar várias coisas, né? Eu criei um negócio chamado... Cria Songs, que a gente criava músicas personalizadas para as pessoas. Eu e o Paulo Vale, né? Esse que fez a capa e tudo. E aí a gente fez algumas músicas, deu para ganhar uma graninha com isso. E eu falei, não, mas eu tenho que arrumar, porque isso é muito esporádico, assim, né? Tem que arrumar uma coisa mais fixa. Aí eu fiz a pós-graduação em musicoterapia, né? E comecei a atuar com idosos, que é um público que eu achei mais interessante do que a musicoterapia atua muito com crianças, com autismo, né? Ela é muito importante, inclusive, uma das terapias mais importantes, né? Tem crianças, por exemplo, autistas, que muitas vezes não se comunicam, mas cantam, né? Isso, exatamente. Uma coisa bem interessante. É uma linguagem muito importante para eles, né? Se comunicam através da música. Exato, assim, melhor dizendo isso. E aí, com idosos também, principalmente os idosos com demência, com Alzheimer, né? Porque a memória musical é a última que vai embora, né? Ah, é? É. Olha só. E é mágico, cara. É uma coisa mágica. Eu faço atendimentos particulares e faço atendimentos também em casas de repouso, né? As ILPIs, né? E é mágico. Eu já atendi idoso, assim, que praticamente não falava nada mais, o vocabulário muito restrito, e que, de repente, sabe cantar Asa Branca, do início ao fim, assim, sabe? Quando você começa a tocar. Então, é uma coisa muito bonita, além de tudo é muito bonito, assim, sabe? Você vê aquela transformação que a música faz. É claro que a demência, ela não tem cura, né? Progressivamente ela vai... Mas você consegue com a musicoterapia, como é que fala assim? Retardar, né? O processo, como se fosse uma fisioterapia para o cérebro, né? Sim. Então é muito bonito, cara, o trabalho assim, com a musicoterapia. Só que aí, assim, eu tô atendendo bastante, assim, e aí você o tempo inteiro falando, cantando, né? Não é só cantar também, faço jogos musicais, faço outros instrumentos de percussão para eles se expressarem de alguma forma. Mas eu comecei a usar muita voz, e aí começou a desgastar mais ainda, né, do que vinha. E aí você vai ficando mais velho, né? Aí já tem naturalmente, né? E aí eu comecei a fazer um tratamento ano passado com a Janaína Pimenta, né? Que é uma fonoaudióloga super requisitada, inclusive do Milton, da Ivete Sangalo. Aí fiz com ela um pouco, ela me passou uns exercícios. Hoje eu não tô indo nela, eu tô mais fazendo os exercícios, mas agora eu tô assim, super correto, como eu nunca fui na vida. Arrependido de não ter feito isso antes, assim, né? sabe? Não, mas que bom que você não estragou a voz para tentar recuperar depois, né? Porque aí seria... Mas eu dei muita sorte, cara. Eu tenho muitos amigos meus músicos da minha geração, assim, que já teve calo nas cordas vocais, teve que operar, fazer algum procedimento, né? Eu nunca tive, não.
Mas tem que cuidar, não pode deixar, ninguém pode seguir meu exemplo, não. Quem é cantor... É um instrumento, né? E às vezes fazendo esse drive, né? Buscando um rouquidão ali pra cantar, às vezes dá uma desgastada, Eu dei sorte, cara, eu dei sorte. E que você também não é boêmio, também não é só sorte, né? Também foi uma decisão aí. O exemplo mais claro é Axl Rose, acabou com arregaçou a voz dele. Bom, vamos levantar a moral desse podcast aqui pra gente não se perder. Eu queria que você falasse um pouco mais desse disco, né? Teve essa criação dessa mídia física que não é exatamente o que a gente está acostumado a ver. Eu queria que você contasse um pouco, né, a história, talvez até e mostrasse o que é esse né? meu disco não tá pedir aí, pro né? meu diretor aí encaixar ali para ele mostrar, se você puder mostrar pra gente. Fica mais encostado aqui, só para ele poder... Como é que eu ponho? Pra cá? Isso, naquela ali. Aí você fala pra gente, conta a Bom, história. Isso aqui parece um LP, né? Um LP, mas na verdade não é. Aqui a capa, inclusive belíssima arte do Paulinho. O Paulo Vale, que eu já citei várias vezes aqui, eu cito ele porque ele é baterista, ele é letrista de 2 músicas desse disco, né? Ele também fez jogo de palavras e tal, igual eu fiz. E ele que fez ele é fotógrafo, ele que fez as fotos aqui. E fez a arte. Então você vê que é um cara multiuso, né? Muito demais. Né? E criou esse formato que ele chamou de LV. LV é large, como que é? Ixi, large visual, acho que é isso. Que é o quê? O que a gente sempre tem, assim, o pessoal reclamando, vamos dizer assim, né? Pô, a música digital... A gente, aquela coisa muito ali, a gente ouve, mas a gente não tem mais nada, não tem a letra, não tem a ficha técnica. Era legal na época do vinil que você tinha arte pra você pegar e ver a capa assim e tal. Aí o Paulinho teve essa ideia, falou assim, cara, nós vamos criar um produto, né, que vai ser uma capa de vinil, né, capa contra capa, como se fosse vinil, o encarte, né, com as letras. Aqui tem uma historinha que une as músicas. Esse disco acaba sendo um disco conceitual, porque eu vi que tem uma relação entre as músicas. Além e disso, esse texto é seu? Não, esse texto é do cara do Antídoto, que é aquele canal do YouTube. Ele que fez. E aqui as letras e aqui um QR Code para a pessoa ouvir a música, né? Que cai no meu site e a pessoa pode ouvir a música, pode ouvir também no Spotify, onde ela quiser, né? E acompanhar como antigamente, né? Com a letra na mão, olhando de vez em a gente fez questão de fazer uma arte bem bonita, assim, para... Pois desanuviar. Né? Aí botou a nuvem na mente. Fala um pouquinho desse processo aí pra gente. Cara, criativo, assim. Você fala do negócio do nome e tudo? Arte, junto com a música. Olha né? pra você ver. Que conversa isso aí com o álbum em si? Então, na verdade, a gente queria criar uma arte bonita, que inclusive a pessoa quisesse pegar isso aqui depois e colocar num quadro, e fazer um quadro, que vários quadros de negócio, ela pudesse. Então a ideia do Paulinho era criar esse tipo de arte. Então ele me mandou várias ideias. Então não tinha o nome do disco ainda. E aí essa ideia, eu falei, aí ele falou, cara, a gente põe uma modelo com uma pessoa com uma nuvem tampando os olhos e letras caindo, que tem esse negócio dos jogos de palavras e tal, chovendo letras assim, e aí a nuvem tampando falei, cara, gostei dessa ideia, né? Aí eu falei assim, mas isso aí, como é que vai ser o nome do... Aí, o que isso tem a ver, assim, com o nome do disco e tal? Não, o que isso tem a ver com o disco em si? Não, eu falei, cara, mas lá, aquela capa da vaca do Pink Floyd não tem nada a ver com as músicas que tem lá. É verdade. Aí eu falei, beleza. Aí eu tenho um grupo no WhatsApp com pessoas mais próximas, assim, que gostam do meu trabalho. São 450 pessoas, mais ou menos. E eu fiz uma enquete lá, com nomes, assim, baseado na capa. E aí o Desanuviar venceu. Então foi uma enquete que tinha 3 ou 4 nomes, não lembro, ou 2, não lembro. E aí o Desanuviar venceu. Era seu preferido ou não? Pode ser sincero, esse nome. Foi eu que... tinha outros nomes que o Paulinho tinha dado. O Desanuviar foi o nome que eu dei. Mas eu gostei dos nomes que o Paulinho deu também. Então, assim, como é o que eu já tinha escolhido, eu gosto do jeito, né? Que legal, né? Isso, a gente está tendo aqui uma espécie de aula também de criação de público, né? São caminhos para o underground mesmo, né? Tanto essa arte que
super inovador essa ideia, achei super legal, mas também isso, de buscar ter uma proximidade, né? Porque Claro. as redes sociais, às vezes, a gente fica meio refém ali dos algoritmos. Sim. Eu te sigo, mas eu não vejo as suas coisas, né? sim. E acho até legal, assim, o que você poderia falar, assim, para alguém que está começando agora nesse aspecto da produção, da criação de público. Você teria, assim, uma sugestão para um artista iniciante agora, cara? Olha, eu vou te falar assim, eu sou um cara difícil de falar dessa coisa de rede social, porque inclusive eu tenho músicas, eu e o Paulinho, a gente tem músicas meio críticas, né? Então tem um que chama Touchscreen. O Touchscreen é um que tem jogos de palavra. Enquanto você vive tocando a tela, eu vivo de tocar canções para ela. Então tem o negócio do toque, né? Eu uso muito o negócio do toque, da tela. Então, assim, sim, eu uso esses negócios. Então, eu sempre tenho essa crítica, assim, à rede social, porque é um negócio que me faz muito mal, assim, sabe? Eu vejo que é um vício, né? Que todos nós temos, assim. Não dá pra escapar. Ao mesmo tempo, é uma coisa que veio para ficar, né? Mas eu tento, assim, sempre ter um olhar crítico, assim, né? Ficar, assim, tentar afastar. Eu fiquei uns 9 meses longe do Instagram. Eu falei, eu preciso disso para desintoxicar. Aí voltei e tal. Então, eu acho, assim... Não pode se criar uma ilusão de que assim, tem não sei quantas curtidas, ou tem não sei quantos seguidores, ou número, em termos de quantidade de número, que aquilo quer dizer... É uma validação do artista, né? Sabe? Porque tem gente que sai curtindo, né? Nem vê o que está escrito, nem vê o que está o negócio, né? Tem gente que tem esse hábito, passa... E a própria relação da coisa é um consumo muito rápido. Muito rápido, muita informação. Próximo, né? Próximo. Não guarda a informação. Né? Às vezes a pessoa viu uma música minha ali no negócio, curtiu, mas... Cara, daqui uma hora ela nem lembra que ela viu aquela música, curtiu. Então é muito difícil, eu acho muito... meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo você tem... Todo mundo tem hoje em dia uma possibilidade, né, de divulgar sua música, de gravar em casa e divulgar e botar no Spotify. Ao mesmo tempo é tanta gente, tanta coisa, que é muito mais difícil você fidelizar, né? Esse é o grande lance, da fidelização, né? E a fidelização hoje é bem mais complexa, né? Então eu acho que assim, tentar esse tete a tete, assim, sabe? De ter, por exemplo, a minha ideia foi criar esse grupo no WhatsApp. Eu fui lá um por um no Instagram, as pessoas que eu via aqui, falou, eu tô com um grupo no WhatsApp, porque você vai receber a mensagem uma vez por semana. Não é um grupo de discussão, é um grupo só de divulgação. Uma vez por semana eu vou falar dos shows que eu vou fazer, das novidades, vou fazer enquete, igual eu fiz essa aqui. Que legal! Aí essas pessoas entraram lá. Então, assim, eu sei que as pessoas viram lá no grupo, no grupo você consegue ver quem que visualizou. Sim. É diferente do Instagram, que eu não sei quem que viu, para quem que chegou, para quem que eles mandaram, né? Então, assim, é uma estratégia que eu criei, mas eu acho que tem várias outras, depende do público. Eu acho que as pessoas, os artistas mais novos têm uma possibilidade muito maior, assim, né? De ter um público maior, de conquistar um público maior através das redes sociais, que eles nasceram já com isso inserido, assim. Eu não, a gente... Eu sou do transição, né, cara? É muito estranho isso, assim. Eu acho um mundo muito estranho. Né? A gente está passando do analógico mais digital pro digital. Então, você pegou todas as transições. Então, e agora uma retomada também a essa vontade do físico, do toque e tal, o que é muito legal. Bom, a gente está chegando, o diretor já está me sinalizando ali. Eu queria, então, fazer uma brincadeira que a gente propôs antes, né? A gente depois fala dos projetos futuros e o caminho aí do álbum. Mas eu queria, então, que você respondesse. Eu vou falar 4 coisas aqui, que você respondesse de forma sucinta o que elas significam para você, beleza? Pode ser? Pode. Mas uma palavra não precisa, não? Do jeito que você achar melhor. Se conseguir uma palavra, ótimo, mas não precisa ficar preso. Pode ser em uma frase e tal. Beleza? Vamos começar com o Gilberto Gil. A minha última e maior influência, né? A última no sentido de... A mais recente, né? A mais recente e maior influência que tem traçado o meu caminho, né? A partir desse disco aqui. Clube da Esquina. A minha primeira, né? Influência brasileira e que está aí até hoje, né? A perda do Lô, eu fiquei muito sentido, mas tá aí. Vinil.
Pô, vinil tem dois significados. Vinil é minha banda de cover que eu faço, que eu faço shows aí, por aí. E o vinil é isso, cara. É o analógico, é minha ligação com o analógico. Eu tenho vinil. Então é minha ligação com o analógico, né? Pra não se perder, pra não ficar todo no digital. E a última, o rock and roll. O que significa pra você? O rock and roll é o que une tudo, cara, assim, pra mim, né? Ele é a liga, né? Do resto todo. Todas as outras influências, elas vieram pelo rock and roll, né? O Mutantes veio pelo rock and roll, depois o Clube da Esquina veio pelo rock and roll, e aí o resto veio pelo Clube da Esquina, mas ligado ao rock and roll. Legal, é isso aí. Bom, então pra gente caminhar de vez pro final, eu queria que você falasse dos próximos passos, né? Quando que vai ter show para lançar o disco, o que as pessoas que te acompanham lá nesse grupo muito legal também dessa estratégia que você criou podem esperar aí. E onde comprar também. Isso, exatamente. Bom, o show de lançamento vai ser no dia 14, né, de novembro, na Monca Cervejaria. E lá a gente tá fazendo uma promoção, assim, né? A pessoa pode comprar o ingresso, mas pode comprar o ingresso mais o LV. E tem o CD também, que eu lancei CD também. Então, aí a pessoa pode comprar o LV, o CD, e junto com o ingresso, né? Então, inicialmente, eu vou esperar para ver a questão do show, quantos que vão vender, quantos que as pessoas vão comprar, porque eu não fiz tantos também, né? Por enquanto eu fiz acho que 200 ou 300, assim. E o que sobrar eu vou colocar depois, eu vou armar uma estratégia, colocar à venda na internet, tudo, para a pessoa poder adquirir. Mas inicialmente nos shows, né? E o que eu tenho marcado é o lançamento e depois no futuro, assim. Aí vem coisas assim, a gente quer dar aquela... prolongar um pouco a vida do disco, né? Porque hoje em dia o disco você lança uma semana depois já com essa quantidade de informação, né? E como eu não sou muito de lançar single, como eu disse para vocês, eu componho pro álbum, né? Sim. Então, assim, eu vou ter que ficar inventando. Então, clipe, tem a história, que eu quero fazer uma revista em quadrinho dessa história aqui. Eu tenho essa ideia de fazer uma história. Porque a história ficou bem legal, então eu quero... Então, eu vou inventar coisas. Como é que é? Assim, a gente já tá terminando, mas como é que é compor para um álbum diferente de compor música a música? Explica isso em termos... como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Cara, compor pro álbum é o álbum falar por você o que você está vivendo naquele momento, sabe? Então, só 2 exemplos, assim. O Rua Universo, que é o meu disco de 2016, eu morava numa rua que chamava Rua Universo. E lá nasceu meu filho, e lá foi o lugar que eu fui morar quando eu casei com a minha esposa. Então eu fiz uma música que chama Lar, que fala do lugar. Tem a música Rua Universo, que é a rua lá. Tem a música Canção para Francisco, que é a música que eu fiz pro meu filho. Então, é tudo aquilo que eu estou vivendo naquele momento, eu coloco naquele álbum. É como se fosse ali minha... Quando eu olho para trás, eu sei as fases da minha vida olhando para meus álbuns, né? E eu acho isso muito legal, cara, porque para mim é importante isso, assim. Eu já lancei single solto. Fica lá, na nuvem, ninguém ouve, é engraçado assim, as pessoas que gostam do meu trabalho, ninguém fala dos singles, dos 2, 3 singles que eu lancei, porque eles ficam ficam órfãos, sabe? De alguma coisa, de um álbum, assim. Então, pra mim, não tô falando que é assim, né? Pra mim funciona lançar um álbum, falar, essa é minha vida agora, esse é o meu momento, né? E aí, daqui 2, 3 anos, vou lançar outro com aquele momento daquele, né? É a minha forma de estar no mundo, né, com a minha música. Legal. Quase uma tatuagem musical, né? Exatamente. Maneiro. Mais alguma coisa aí? Não, só isso. Quero agradecer muito, Pérez. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, vindo, cara. Obrigado mesmo pelo espaço aí. Foi muito bacana a conversa. É bom quando tem mais tempo, assim, que normalmente quando a gente dá entrevista é aquela... 10 minutos, curtinho, 15... né? Exatamente. Aí aqui o podcast sempre é legal, que a gente pode falar de mais coisas, ampliar, né? E ao mesmo tempo passa super rápido, né? A gente sente que tem assuntos que ficam, mas não dá pra gente se perder tanto. Mas você que tá aí, né, acompanhe o trabalho do Pex, entre no grupo dele. Achei essa estratégia muito bacana. Maravilhoso o material gráfico, parabéns, essa ideia é sensacional, realmente inovador, nunca tinha ouvido falar disso, então parabéns para você, ao Paulo, né, que criaram, né, melhor dizendo, e te desejar aí sorte nesse lançamento, no show, e deixar um espacinho final para suas últimas palavras. As últimas palavras? Vou falar então uma coisa que é um projeto meu da musicoterapia, chamado Parar para Escutar.
eu acho que a gente devia ter uma relação com a música que a gente tinha. Isso é uma coisa que eu sinto falta antigamente. A gente tem que ter uma relação com a música de sentar e escutar a música. Porque a gente hoje ouve música fazendo outras coisas, lavando roupa, no carro. Não, agora eu vou sentar no sofá, pode ser no seu. Não precisa ter o vinil, tudo, né? Sentar e vou ver o que essa música, o que esse álbum, ou essa música, ou o que for, tem para me dizer. E ela diz muita coisa, sabe? E eu acho que isso faz, como musicoterapeuta, eu sei que o tanto que isso faz bem para o cérebro, né? O tanto que é importante. Por isso que a memória musical é a última a ir embora. Então eu queria, mais do que falar de mim ou da minha carreira, deixar essa proposta das pessoas sentar no maratona, série, fica mesmo uma série, 1 milhão de capítulos de cada série. Cara, um disco de meia hora, senta no domingo, que seja, senta lá, agora eu vou ouvir um disco. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Legal, é uma bela palavra final. Porque a gente está perdendo isso mesmo, né? Demais. Bom, então é isso, né? Agradecer aí, Lucas, mais um episódio muito legal. Pérez, muito obrigado. Muito bacana aí a sua história, tudo que você trouxe aí pra gente. Esse lance da musicoterapia é demais. Então, acompanhem aí o trabalho do Péricles, né? Deixa o like aqui nesse vídeo. A gente tá fazendo quinzenalmente o Divirta-se. Talvez às vezes falha um pouco, antecipa um pouco, mas sempre temos coisas sobre arte, sobre música, literatura, cinema. Tem a playlist aqui que você vai poder ver diversas pessoas, como eu já falei, né? E aí a gente tá aqui querendo que você interaja. Então, se você chegou até esse ponto do episódio, mande aqui um comentário. Eu vou provocar aqui os fãs do Péricles. Se você chegou, escreva aqui um comentário. Eu cheguei. E eu vou mandar o link lá no grupo, hein? Boa. Então o pessoal do seu grupo esteja intimado a comentar aqui o episódio. Então, agradecer vocês dois novamente. E dizer que, para mais notícias do Brasil, de Minas e do mundo, é m.com.br. Valeu e até a próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.